Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo, desta vez falando sobre a Lei dos Juizados Especiais, tá? Então a Lei Federal 9.099 de 95, que está aí no edital de vocês que vão fazer aí o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, beleza? Então nós vamos começar falando aqui sobre a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei Federal 9.099 de 95, tá? Então vamos lá, pessoal, sem muita conversa, né? Sem enrolação, vamos iniciar aqui a nossa aula, beleza? Mas antes de iniciarmos aqui, né, gostaria de trazer algumas informações que são informações bastante relevantes, certo? Uma das principais aí é que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, ativem o sininho de notificações, beleza? Curta, comentem, compartilhe. Eu sempre recebo aí as mensagens, né, de agradecimento, mensagem de apoio, de incentivo, tá? Eu fico muito agradecido aí pelo carinho da galera que tá nos acompanhando, beleza? E peço também, galera, para que vocês façam qualquer tipo de doação para que a gente continue mantendo o nosso trabalho, tá? Nosso trabalho, eu não cobro nada, tá? Eu não cobro absolutamente nada para postar aqui esses materiais aí, principalmente para a galera aí que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, certo? Então estou colocando o material aqui totalmente atualizado e totalmente voltado para a banca IBPTEC, tá? Então assim, eu disponibilizo simulados, já tem mais 2 aulões aí marcados para o dia 5 de outubro e no dia 19 de outubro, ou seja, na véspera da prova de vocês, nós vamos fazer aqui um aulão, vamos responder várias questões de conhecimentos específicos, beleza? Então vou trazer aqui todos os macetes para vocês gabaritarem a prova de vocês, beleza? Então, peço para que vocês nos dê essa moral, tá? Nos dê essa moral, faça aí qualquer doação, R$ 5, R$ 10, enfim, quanto vocês puderem, né, nos ajudar aí, dando aí essa moral para que o canal continue firme e forte, né? Então, tanto vocês nos ajudam a manter o nosso canal ativo, como também a gente ajuda vocês, como a gente já vem ajudando com material gratuito, com informações, com incentivo e com algumas técnicas aí de estudos, né? Que a gente vem passando aqui a cada aula, vai passando aqui a cada questão respondida, tá? Inclusive tem um grupo específico aí para os aprovados da Guarda Municipal, está no link da descrição, tá? Tem lá o linkzinho que vocês podem acessar, serão muito bem-vindos, beleza? Então galera, vamos lá, vamos começar. O que eu preciso saber antes de estudar a Lei 9.099 de 95, tá? Então separei aqui algumas informações, né? Que são os que mais caem em provas de concurso público, tá? Informações que costumam ser cobrados. Então, é como eu falei, antes de elaborar um material para vocês, eu pesquiso aqui numa plataforma de questões que eu utilizo, tá? Para saber quais são os tópicos mais cobrados, beleza? E aí o que eu achei foi o seguinte, aí, muitas questões sobre o artigo 74, tá? Muitas questões sobre o artigo 76 e muitas questões falando sobre o artigo 89, tá? Um falando aqui sobre a composição civil, o outro falando sobre a transação penal e por fim a suspensão condicional do processo, tá? Então a Lei 9.099, ela trata dos juizados especiais criminais e cíveis. Então é interessante que vocês saibam principalmente o conceito, né? É o famoso GCRIM, tá? A gente vai falar muito sobre o GCRIM aqui durante os nossos slides, tá? E alguns dos seus principais pontos, né, aqui do GCRIM é que a lei estabelece princípios orientadores para os processos como oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, tá? Então são 5 princípios, nós vamos falar sobre cada um deles, beleza? A lei também prevê que a vítima tenha voz no procedimento, podendo ser chamada para audiência preliminar, oferecer representação ou compor os danos civis, tá? E a lei prevê também o termo circunstanciado de ocorrência, que é o famoso TCO, que é o procedimento lavrado na delegacia para infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? E por fim, deixei aqui até de vermelho, né, para que vocês fiquem ligados que a lei não se aplica a casos sujeitos à Lei Maria da Penha, tá? Então fiquem ligados que é uma informação muito importante, caso caia na prova de vocês, fiquem cientes que não cai, não se pode vincular a Lei Maria da Penha com a Lei 9.099 de 95, beleza? Então nós vamos rodar aqui a nossa vinheta e no próximo minuto nós vamos dar início aqui à Lei 9.099 de 95, beleza, galera? Valeu! Pronto, galera, estamos de volta. Vamos lá iniciar falando sobre os juizados especiais criminais, beleza? Lei 9.099 de 95. Vamos falar agora sobre essa lei que está no edital aí das senhoras e dos senhores, porém, eu quero deixar aqui bem claro que é pouco cobrado, muito pouco cobrado em provas de concurso público, tá? Principalmente aí na prova da Guarda Municipal, provas aí de carreiras policiais, tá? Para ser bem sincero, eu achei uma questão aí de 2013. Eu coloquei aqui uma questãozinha de 2013 para a gente falar um pouquinho sobre os juizados especiais criminais, tá? Mas tá no edital, vamos falar um pouquinho sobre esse tópico, tá? Então vamos lá. Pronto, vai esse e-mail. Epa. Pronto. Artigo 60. O juizado especial. Cadê? Onde é que eu tô? Eita. Volta. Pronto, tô aqui. Vamos lá. Caneta, pronto, vamos lá. Pessoal, artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, tá? Então, o artigo 60 ele já traz duas informações que são extremamente importantes. A primeira é que compõe o juizado especial criminal juízes togados ou juízes togados e leigos, tá? E tem aí a competência para a conciliação, julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Menor potencial ofensivo, beleza? Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, tá? Então, artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais, tá? Então já tem uma aula da gente falando sobre as contravenções penais, né? E os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, tá? Então essas duas informações aqui também são de extrema relevância, tá? Então o GCRIM, como é conhecido a Lei 9.099, né? Que é o GCRIM, ela é apta a julgar, né? Aí os crimes de contravenções penais, tá? E
e os crimes que não seja aí, que tenha como pena não superior a 2 anos, tá? E aí, acumulada ou não com multa. Isso aqui pouco importa, né? Então a pena pode ser de 2 anos, mais multa ou só 2 anos. Entendeu? É o que fala aqui no finalzinho, né? Acumulada ou não com a multa, beleza? Então esse é um conceito muito importante, tá? Vocês têm que gravar. Isso aqui, ó, é muito importante porque as poucas questões que eu encontrei falava justamente sobre essas informações aqui, ó, tá? Então a definição de quais infrações penais se processam perante os juizados especiais criminais, tá? Então se atentem aí ao artigo 60, ao artigo 61, que é de extrema relevância. Artigo 62, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima, tá? Então aqui, ó, qual é o objetivo? Sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então a primeira informação aí é a reparação dos danos sofridos pela vítima, tá? Então aqui aí, certo? E a aplicação de pena não privativa de liberdade, tá? Então vejam que aqui são duas situações, né, que tem aí a Lei 9.099 como objetivo, tá? Então primeiro, a reparação dos danos sofridos pela vítima, tá? E segundo, a aplicação de pena não privativa de liberdade, beleza? E aí, como todos já conhecem aqui, né, eu gosto dos famosos memorex. Então vai um para vocês. Qual é o memorex aí dos princípios que regem os juizados especiais? É o césio, tá? O césio foi aquele elemento químico aí que causou um acidente nuclear lá em Goiânia, né? É o famoso césio. Então, césio, pessoal, o C é de celeridade, o E de economia processual, o S de simplicidade, o I de informalidade e o O de oralidade, tá? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, a Lei 9.099 de 95, ela tem como principal objetivo, né, como princípios, né, algo que seja menos burocrático. Eu costumo trazer, né, como principal benefício aí do GCRIM, né, algo que seja mais rápido, mais ágil, tá? Que você não precise durar muito tempo para poder, sei lá, para poder reparar um dano, tá? Um dano que foi simples, você passa 2, 3 anos, tá? Então por isso que aí, um dos princípios é a celeridade processual, tá? Outro aí, economia processual. Então tem que ser uma coisa mais ágil, uma coisa mais simples, tá? Simples de simplicidade, tá? E de informalidade ou de oralidade. Então veja que o césio é um memorexinho muito bacana para que vocês memorizem aí os princípios, tá? Que regem aí os juizados especiais, tá? Segunda observação, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade são os objetivos dos juizados especiais criminais, tá? Então a gente acabou de falar, né? Lá em cima no artigo 62, reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, tá? São os objetivos dos juizados especiais criminais, certo? Vamos falar agora sobre a competência e dos atos processuais. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticado a infração penal. Muito importante vocês entenderem aqui também, tá? Encontrei uma questãozinha falando sobre a competência do juizado, certo? Então, entendam que a competência do juizado é no lugar em que foi praticada a infração penal e não no domicílio do réu ou do autor,
tá? Vai ser sempre no lugar em que foi praticada a infração penal. Então essa é a competência do juizado, beleza? Artigo 64, os atos processuais serão públicos. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuser as normas de organização judiciária, tá? Informaçõezinhas aí muito importantes do artigo 63 e 64, anotem essas informações, tá, pessoal? Anotem, deem print, fiquem à vontade aí para coletar o material, beleza? O importante é que vocês peguem esses pontos em que eu estou grifando, porque são pontos muito importantes que podem cair na prova de vocês, tá? Quais são os objetivos? O objetivo do GCRIM é que o processo ande mais rápido. É o que eu acabei de falar, né? Aí? O objetivo do GCRIM é que o processo ande mais rápido. É a famosa celeridade processual, tá? Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Então, parágrafo 1º, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º, a prática dos atos processuais em outras comarcas poderão ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação, tá? Então, isso aí decorre dos princípios da simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade, tá? E parágrafo 3º, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Essa é a decorrência do princípio da oralidade, beleza? Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado, tá? Então veja que a citação será sempre pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado, beleza? Parágrafo único, não encontrado o acusado para ser citado, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum, tá? Então, se o cidadão não foi encontrado, né? Então, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei, tá? Então, mais uma observação, a literalidade desse parágrafo único é recorrente em provas de concurso. Então, prestem atenção. Não se faz citação por meio de edital em sede do GCRIM, tá? Não se faz citação por edital em sede de GCRIM. O procedimento deve ser remetido para a vara criminal comum, caso haja essa necessidade. E qual seria a necessidade? Quando não é encontrado aí o acusado, beleza? Artigo 67, a intimação faciar por correspondência, com aviso de recebimento pessoal, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação, tá? Hoje em dia está acontecendo muito isso aí pelo WhatsApp, tá? Algumas entregas aí de intimação, né? Alguns mandados, né? De citação tá rolando aí pelo WhatsApp, tá? Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão, desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores, tá? Outra observaçãozinha aqui é o STJ, no âmbito dos juizados de celeridade e especialidade, não se exige a intimação pessoal do defensor público, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial, e aí são precedentes do STF e do STJ, tá? Então, geralmente, isso aqui é uma informaçãozinha de jurisprudência, tá, pessoal? É muito pouco provável que caia alguma questão aqui falando sobre essa observação aqui de um julgado aí, né, de um precedente aí do STF e do STJ, tá?
Artigo 68. Do fato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado o defensor público, tá? Então, lá no ato da intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará, lá no ato de intimação, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, tá? Então, se tiver lá no ato e o autor aí ele não conseguir, né, trazer o advogado ou não tem condições de pagar por um, enfim, né, ele será designado aí para ele um defensor público, tá? Então será designado aí um defensor público, certo? Fase preliminar, artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará um termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Beleza? Essa aí é a fase preliminar. Então, primeira observação. Artigo recorrente em provas. Então, fiquem ligados aqui. Ó. O termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, é o procedimento lavrado em sede de delegacia, correspondente ao inquérito policial ou ao auto de prisão em flagrante para as infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Então, pessoal, como policial militar, em várias situações, a gente elabora um desse aqui, ó, um TCO, tá? Quando tem, por exemplo, apreensão de droga ou uma apreensão de som, tá? Nos casos aí de perturbação do sossego, certo? Então, geralmente a gente aí faz ali um termo circunstanciado de ocorrência, tá? Passando todas as informações, tudo bonitinho, para enviar ao GCRIM, beleza? Segunda observação, aqui é o informativo número 1046 do STF. Lei estadual pode autorizar que policiais militares e bombeiros militares lavrem TCO. Acabei de falar, né, pessoal? Que aqui a gente, até com certa frequência, né? A gente sempre está ali confeccionando o TCO. Então, o artigo 69 da Lei de Juizados Especiais, ao dispor que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termos circunstanciados, não se refere exclusivamente à Polícia Judiciária, englobando também as demais autoridades legalmente reconhecidas, tá? Então, o termo circunstanciado é um instrumento legal que se limita a constatar a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não configura atividade investigativa e, por via de consequência, não se revela como função privativa de poder de polícia judiciária, tá? Então, o que é que essa segunda observação quer nos trazer? Que a polícia militar, junto com os bombeiros militares, podem confeccionar TCO, o que eu falei aqui no comecinho, né? Que a gente, né, nós policiais militares, diante de situações de situações de pequeno porte, né? Por exemplo, vias de fato ou apreensão de droga, né? A gente pegou lá o cidadão portando droga, né? Então a gente pode fazer ali um TCO. Apreensão de som automotivo, apreensão de caixas de som, né? Então a gente pode fazer a apreensão desse material, levar para a delegacia e fazer o TCO, tá? Muito comum aqui, né? As polícias militares, não sei se os bombeiros militares também agem aí tem esse hábito, né, de fazer TCO, mas as polícias militares sim, né? Então eu, como policial militar, sei aí que o TCO é algo que está ali no nosso dia a dia, né? Então, parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se importará a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança, tá? Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, tá? Então o juiz poderá determinar
aí com uma questão aí de cautela, né? Seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, tá? Então, dessa previsão legal, infere-se que a única hipótese de lavratura de auto de prisão em flagrante para as infrações penais de menor potencial ofensivo é quando o autor do fato se recusa a comparecer em juízo ou a assinar o compromisso de comparecimento, tá? Então, nesses casos aqui, será aí, né, a única hipótese de lavratura de auto de prisão em flagrante. Então, o cidadão será preso, tá? Caso ele se recuse aí a comparecer em juízo ou assinar o compromisso de comparecimento. Então, artigo 70, comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima da qual ambos sairão cientes, tá? Então, na delegacia, na própria delegacia, tanto o autor quanto a vítima já sai ali com um papel informando data da audiência, horário, tudo bonitinho, tá? Mais uma decorrência dos princípios regentes do GCRIM, que visam tornar o procedimento menos burocrático e, consequentemente, mais ágil, tá? É o que a gente acabou de falar ali do artigo 70, né? Então, é uma decorrência aí dos princípios regentes do GCRIM, tá? Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta lei, tá? Que é no caso de menor de idade, né? Então, que aí são os pais, né, que são os responsáveis aí, beleza? Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, tá? Aqui no GCRIM não se é admitido a pena privativa de liberdade, beleza? Artigo 73. A conciliação será reduzida pelo juiz ou por conciliador sobre sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça recrutados na forma da lei local, preferencialmente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções de administração da Justiça Criminal, tá? Então, os conciliadores é essa galera aqui, pessoal, aí, tá? São recrutados, né, aí na forma da lei local, ou seja, vai depender da lei do estado ou do município. Município não, pessoal, desculpa. Do estado. Preferencialmente preferentemente, na verdade, entre bacharéis em direito, tá? Então, para ser conciliador, o cidadão vai ter que ser bacharel em direito, tá? E eles serão recrutados na forma da lei local, certo? Os conciliadores, eles são o quê? Auxiliares da justiça, beleza? Artigo 74, aí, tá grifado de amarelo porque é muito importante aqui, aí. Artigo recorrente em provas, tá? Então, a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologado pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executada no juízo civil competente, tá? Então, a composição dos danos civis será reduzida a escrito. Então, aí, muita atenção. Vou colocar aqui 3 asteriscos para que vocês fiquem ligados nessa informaçãozinha aqui, aí. E homologada por quem? Pelo juiz mediante sentença irrecorrível, tá? Então, artigo recorrente em provas, fiquem ligados. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou à apresentação, tá? Então, quando se faz um acordo entre as partes,
a consequência é a renúncia, né? Vai acarretar ali a renúncia ao direito de queixa ou representação, tá? Então foi feito um acordo, então tá tudo certo. Acaba-se o problema ali naquele exato momento, beleza? Artigo 75, outro artigo ali que costuma cair em provas. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo, tá? Então, no caso de não obtenção, né, da composição dos danos civis, então será dada ali imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, será reduzida a termo. Então, o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei, tá? Então, a vítima tem um prazo decadencial de 6 meses, então anotem também esse prazo, tá? O prazo decadencial aí é de 6 meses, tá? O prazo decadencial aí é de 6 meses. Tá, pessoal? Então aí, anota esse prazo, certo? Contados do reconhecimento da autoria do fato para representar criminalmente. Então vai ser contado a partir da onde? A partir da autoria do fato, certo? Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta, tá? Então, o Ministério Público lhe poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta, tá? Essa é a chamada transação penal, que é um dos institutos despenalizadores previsto na Lei 9.099 de 95. É um acordo firmado entre MP e acusado para antecipar a aplicação de pena, que pode ser aí a pena de multa ou restrição de direitos, e o processo ser arquivado, tá? Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade, tá? Então, nessas hipóteses aqui, de a pena de multa ser a única, né, aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade, certo? Não se admitirá a proposta de ficar comprovado. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Quais seriam? Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo, e não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Beleza? Outra observação: são requisitos para a transação penal ser primário, ter bons antecedentes, possuir boa conduta na sociedade, tá? Então veja que são 3 situações. Primeiro, ser primário, ter bons antecedentes, possuir boa conduta na sociedade, certo? Parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, tá? Não importará em reincidência,
tá? Sendo registrado apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos, tá? No prazo aí de 5 anos, beleza? O réu não admite culpa e continua primário e sem antecedentes criminais. Ou seja, não há condenação, tá? Parágrafo 5º da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida do artigo 82 desta lei. Parágrafo 6º, a imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Beleza? Procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Na ação penal administrativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis, tá? Então, o parágrafo 1º, para o oferecimento da denúncia, que será elaborado com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente, tá? Então, se a complexidade das circunstâncias do caso não permitir a formulação da denúncia, o MP poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66. Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade das circunstâncias do caso determina a adoção das providências previstas do parágrafo único do artigo 66, tá? Então aqui, pessoal, desse procedimento sumaríssimo, algumas informações que são tirando aquelas que eu já grifei, né? São informações que provavelmente não caem na prova dos senhores, tá? A gente está aqui fazendo a leitura, tá? Estamos aqui fazendo a leitura para não deixar, né, sem que vocês tenham aí o contato da lei, tá? Mas percebam que apenas esses que estão grifados é o que costumam cair em provas de concurso, beleza? Então, o parágrafo 1º fala sobre o acusado que não estiver presente, será citado na forma do artigo 66 e 68. Parágrafo 2º fala que, não estando presente o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no artigo 67, no dia e hora designados para audiência de instrução. Então, assim, são algumas informações que não é cobrado em prova, tá? Pelo menos não é cobrado em prova em provas de carreiras policiais, tá? Então a gente não vai fazer uma leitura muito detalhada para não ficar muito extenso o nosso conteúdo, certo? Artigo 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a conduta coercitiva de quem deva comparecer. Então aqui, ó, o artigo 80, o ato ele não poderá ser adiado, certo? Inclusive o juiz pode determinar aí a condição coercitiva, ou seja, a polícia ir lá buscar o cara, tá? Então nessa situação aqui, ó, poderá determinar o juiz a condução coercitiva, certo? Artigo 81 fala sobre a abertura da audiência, palavra do defensor. Parágrafo 1º, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Vamos adiantar o máximo, pessoal. Parágrafo 1º fala sobre durante a audiência, todas as partes demais sujeitos processuais deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilidade civil, enfim. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios, a alteração da linguagem. Parágrafo 2º, todo ocorrido da audiência será lavrado o termo assinado pelo juiz e pelas partes. Parágrafo 3º fala sobre a sentença, dispensada aí o relatório. Artigo 82 fala da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, né? Caberá apelação. Parágrafo 1º.
A apelação será interposta no prazo de 10 dias. Aqui é a questão de apelação, né? Recurso, o recorrido será intimado, as partes poderão requerer a transcrição da gravação, as partes serão intimadas da data de sessão de julgamento pela imprensa. Então, aqui são informações, pessoal, que não traz, né? Não é importante pra gente, pra nossa prova, tá? Então vou passando aqui aí para adiantar o máximo possível, tá? Parágrafo 5º fala sobre a sentença, se a sentença for confirmada, né? Então a súmula do julgamento servirá de acórdão. Artigo 83, cabe encargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente. Os embargos de declaração interrompem o prazo e os erros materiais podem ser corrigidos de ofício, tá? Então, falando sobre a execução, pouco cai em prova também. Aí tem os artigos 84, onde fala da aplicabilidade exclusiva pena de multa, né? Em quais situações. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direito nos termos previstos em lei. 86. A execução das penas privativas de liberdade restritivas ou de multa será processada perante o órgão competente nos termos da lei. Das despesas processuais, artigo 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva, as despesas processuais serão reduzidas conforme dispuser lei estadual, tá? Disposições finais, artigo 88, fala sobre aqui as hipóteses do Código Penal, dependerá de representação ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, tá? Observação, portanto, artigo 129, Código Penal não prevê necessidade de representação para esses crimes. Então passaram a se proceder mediante ação penal pública condicionada apenas após a lei número 9099, tá? Artigo 89, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. Essa é a chamada suspensão condicional do processo, um dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099. Então é um benefício aí oferecido pelo MP. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições: reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal obrigatório a juízo. Aqui são algumas condições de algum acordo entre o autor e o MP. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º fala sobre a suspensão, que será revogada no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então aqui é uma hipótese de revogação obrigatória do benefício. O parágrafo 4º fala sobre a suspensão, que poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado. Parágrafo 5º fala sobre a questão do prazo, né, expirado. Então expirou aí o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Então não ocorrerá prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Se o acusado não aceitar a proposta prevista, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Artigo 90 fala sobre as disposições desta lei, que não se aplicam aos processos penais. 90A, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito de justiça militar. Isso é óbvio, né? Justiça militar, ela tem ali o seu código próprio, tá? Artigo 91 fala sobre os casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública. 92 falam sobre a subsidiariedade, as disposições do Código Penal e do Processo Penal no que forem incompatíveis com esta lei, tá? E as disposições finais comuns. Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais, cíveis e criminais, sua organização, composição e competência, tá? Então isso aqui é o óbvio, né?
Então a lei estadual ela poderá ir a lei estadual ela disporá, né, sobre o GECRIM, sua organização, composição e competência, tá? O 94, os serviços de cartório poderão ser prestados, audiências realizadas em bairros ou cidades a ele pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com a audiência previamente anunciados. Os estados, Distrito Federal e territórios instalarão juizados especiais no prazo de 6 meses a contar da vigência desta lei. No prazo de 6 meses, contada a publicação desta lei, serão criados e instalados juizados especiais que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Esta lei entra em vigor no prazo, ficam revogadas a Lei 4.611 de 65 e a Lei 7.244 de 84. Pronto. Então, pessoal, é isso, tá? A gente não tem muito, e eu adiantei o máximo possível aqui, porque eu sei que são situações que não costumam cair em prova, tá? A não ser esses aqui do início, tá? Que eu mostrei e que estão grifados de amarelo, tá? Esse sim, pronto. Isso aqui é questão de concurso público, tá? Os princípios, os objetivos aqui do GECRIM, tá? Então, o artigo 60 e 61, as disposições gerais, essas informações sim, elas são importantíssimas para a prova das senhoras e dos senhores, tá? O restante aqui, para as carreiras policiais, não são cobrados, pessoal, não são cobrados, tá? Por isso que eu pulei aqui, para adiantar o máximo possível, porque de fato é uma situação em que a priori não nos interessa, beleza? Caso futuramente vocês queiram fazer, por exemplo, um concurso para o MP, um concurso para a Defensoria Pública, um concurso para as carreiras dos tribunais, né? Carreiras jurídicas, aí beleza. Para as carreiras policiais não, tá? Não nos interessa. O que interessa é a gente saber o quê? O conceito básico do que é a Lei 9.099, certo? Vamos responder aqui uma questãozinha para finalizar. Veja que a questão que eu encontrei aí é de 2013, tá? Então vamos lá. Tendo em vista as disposições gerais a respeito dos juizados especiais criminais, de acordo com a Lei 9.099, assinala a alternativa correta. Para reprovação do ato, deverá ser aplicada a pena privativa de liberdade. Letra B. A competência do juizado será determinada sempre pelo domicílio do réu. Letra C. Um dos objetivos dos juizados especiais criminais é a reparação dos danos sofridos pela vítima. Letra D. O processo perante o juizado orientar-se-á pelo critério da escrita, que prevalece sobre a oralidade. E aí, pessoal, tentem aí. E aí, galera? Conseguiram? Vamos lá? Bom, letra A. Para a reprovação do ato, deverá ser aplicada a pena privativa de liberdade. Tá errado, né? A gente já viu que pena privativa de liberdade ela não é uma das penas aplicadas pelo GECRIM, tá? Então, letra A de alfa está incorreta. A competência do juizado será determinada sempre pelo domicílio do réu. Negativo, nem sempre será pelo domicílio do réu, tá? A competência do juizado é o local onde ocorreu o fato, tá? E não pelo domicílio do réu. Letra C de Charlie. Um dos objetivos dos juizados especiais criminais é a reparação dos danos sofridos pela vítima, é o nosso gabarito. Letra C de Charlie, tá? Letra D. O processo perante o juizado orientar-se-á pelo critério da escrita, que prevalece sobre a oralidade. Então, outra alternativazinha incorreta, tá? Não será orientado aí pelo critério da escrita, tá? E também não existe aí prevalência sobre a questão da oralidade, certo? Então, a questãozinha aqui, ó, 2013, letra C de Charlie. Letra C de Charlie é o gabarito, beleza? Pessoal, encerramos aqui a nossa aula, tá? Novamente, peguem ali a primeira parte da Lei 9.099, o primeiro slide,
e os primeiros artigos. Esses são os que costumam ser cobrados em provas de concurso público, tá? Objetivos, princípios, quem faz parte ali quem compõe, né, ali o GECRIM, certo? Então, se atente a essas informações, caso seja cobrado na prova de vocês, a Lei 9.099 vai cobrar sobre essas informações, vai pedir aí essas informações, beleza? Caso contrário, pessoal, sem estresse, faz aquela leiturinha básica, o que eu passei para vocês aqui, os slides, deem print, né, para vocês ficarem fazendo aquela leiturazinha básica, mas eu apostaria apenas nessas informações que eu grifei, tá? As informações que foram grifadas são as de fato que poderão ser cobradas na prova de vocês, certo? Pessoal, mais uma vez peço para que vocês, olha, nos deem essa moral, certo? Faça aí qualquer doação, nos ajudem a manter o nosso canal firme e forte, beleza? Já aproveito para agradecer aí a nossa meta de inscritos para o mês de setembro. A gente já conseguiu atingir a nossa meta, beleza? Mas a gente precisa de muito mais inscritos. Então divulguem o material da gente, se inscrevam no nosso canal, peça para seus colegas, para quem estiver estudando aí para o concurso da Guarda Municipal de Lagarto, peça para seus colegas, seus amigos, seus inimigos, peça para que eles se inscrevam no nosso canal, tá? Para que a gente continue crescendo, para que a gente continue trazendo material de qualidade e material atualizado para vocês, tá? Então não se esqueçam, pessoal, façam aí a doação de vocês. É uma forma de agradecimento, tá? É uma forma de reconhecimento pelo nosso trabalho, que não é um trabalho fácil, certo? Eu costumo passo horas e horas coletando o melhor material para vocês, para deixar bem mastigado, para que vocês peguem o material e façam um bom proveito deles, tá? E obviamente que atinjam aí o principal objetivo, que é a aprovação das senhoras e dos senhores, beleza? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Desejo que vocês gostem do nosso material, gostem do nosso conteúdo, certo? Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda bastante no nosso engajamento, tá? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!